Olá, estamos aqui novamente então para dar continuidade da nossa aula sobre séries temporais. É, Nós já falamos para vocês sobre os modelos de suavização e agora nós vamos dar prosseguimento com mais um modelo, agora baseado nos livros do professor Hindman. Então, nós vamos falar sobre os modelos de ETS, Error Trend Seasonal, ou modelos também chamados de espaço-estado. Eles podem ser encontrados aqui nesse livro, que é uma referência para esse tópico, e também no livro Forecasting Principles and Practice, do professor Hindman. Então, o modelo que nós vamos estudar, o ETS, ele é um aperfeiçoamento dos modelos de suavização exponencial, os modelos de alisamento, né? Ele é um aperfeiçoamento dos modelos Holt-Winters e também da mesma forma que ele tem, então a base teórica é a mesma, né, no Holt e do Winters, ele usa métodos de verossimilhança e nesse caso ele vai usar vetores de estado para realizar as previsões, os cálculos e com isso podermos fazer a tomada de decisão, fazer a previsão que a gente deseja. Então, como são esses modelos? Os modelos estado-espaço ou state-space, né, eles têm uma equação que, para descrever os dados. Então, como é que a gente explica essa série? Da mesma forma que ele tem a equação, os modelos de suavização têm as equações para nível, tendência e sazonalidade, nós também temos aqui, e ainda algumas equações para os componentes que a gente fala, componentes não observados, que vão ser os estados. Esses estados ou situações ou características eu posso associá-los como se fosse um ambiente. São características que a gente consegue capturar da série, que vão se modificar ao longo do tempo, mas que não são exatamente componentes observados, né? Eles são componentes não observados. Então a gente vai chamar esse modelo aí de estado-espaço. Vamos detalhar isso aí um pouco mais para vocês. Esses modelos, então, eles têm uma previsão de uma série Y em função de um vetor que a gente chama de vetor de estado x, e então este vetor de estado ele também ele se modifica, ele muda ao longo do tempo. Então eu tenho uma equação de transição entre os estados, entre as diferentes características que a série vem apresentando. Então eu vou ter, da mesma forma que no modelo de Holt-Winters eu tenho nível, tendência e sazonalidade com expressões explícitas, mas eu tenho componentes associados ao erro, né, e eles vão ser explicitados em equações, certo? Que a gente vai chamar de inovações do modelo do estado-espaço. Então, imagine uma formulação não linear. Eu tenho a minha série y, ela é uma função da função do vetor de estado passado, tá certo? E também ele tem uma relação com os erros também do meu modelo. Então eu vou ter aqui mais expressões para derivar, para encontrar, vou ter outros parâmetros. Então a decomposição da ETS, como o próprio nome indica, ETS, o E seriam o erro, as irregularidades, o T para a tendência e o S para a sazonalidade. Esse meu erro vai poder ser aditivo ou multiplicativo. Então eu posso ter características também de aditividade ou multiplicação
também para a tendência à sazonalidade igual nós tínhamos antes, no Hot Winters. Então, eu vou ter origem a vários métodos de acordo com o termo que entra somando ou que entra no modelo aditivo ou multiplicativo. Então, nós podemos fazer uma anotação para entender um pouco melhor. Eu vou ter, dentro do meu erro, eu posso ter aditivo ou multiplicativo, que são os tipos de estado-espaço. E da mesma forma que a gente tinha antes no Hot Winters, eu posso ter uma tendência neutra, ou nenhuma, desculpe, N para nenhuma, uma aditiva, multiplicativa, aditiva amortecida ou multiplicativa amortecida. Ele vai ter esses 5 tipos. Para a sazonalidade, ela pode ter nenhuma, pode ter sazonalidade aditiva ou multiplicativa. Então, antes, no modelo Hot Winters, a gente tinha 15 possibilidades no total, 15 combinações possíveis, e agora nós vamos ter 30, porque eu tenho mais 2 tipos de erro. Então, eu vou ter 30 modelos possíveis. E o objetivo nosso vai ser tentar encontrar, então, qual desses é o melhor modelo. Então, no modelo inicial, o Hot Winters, a gente tinha 15 modelos, onde a gente tipicamente combinava desta forma. Então, nenhum, ou eu poderia ter um multiplicativo amortecido e um aditivo na sazonal aditivo. E agora eu posso ter tudo isso aqui para o erro aditivo e tudo isso aqui para o erro multiplicativo. Então, vão ser 30 combinações possíveis. Então, se nós recordarmos aquelas expressões que nós tínhamos, no modelo com tendência nenhuma, sazonalidade nenhuma, eu teria então uma equação para nível e a outra para a previsão da série. Eu não tenho sazonalidade, eu tenho apenas um componente alfa. Se houver a sazonalidade, então já aparece para nós o outro parâmetro, no caso, para indicar a expressão da sazonalidade, um gama. Se eu tiver tendência, por exemplo, aditiva amortecida, então eu já vou ter aqui um componente para a tendência, vou ter uma expressão para a tendência, e aparece o coeficiente beta, da mesma forma, mesma notação que a gente tinha para o modelo de Hot Winters. E com a sazonalidade, nós temos aqui então as 3 expressões. Isso aqui com o modelo com erro aditivo. E aí eu posso ter também com o modelo com erro multiplicativo. Então, as expressões vão se alterando de acordo com o componente presente. Então, obviamente, é mais sensato a gente pensar que esse modelo vai ter um resultado melhor para quando nós tivermos um resultado com sazonalidade, com tendência. Então, bom, continuando. Então, nós temos aqui a tendência, ela pode ser separada, né, em termos de um nível e uma tendência que é um crescimento que está acontecendo na série. E aí eu posso ter então para gerar previsões H períodos à frente. E também posso ter a presença do parâmetro de amortecimento. Então aqui eu tenho 5 possibilidades de especificação para a tendência. Aqui com nenhuma tendência, aqui com uma tendência aditiva, aqui com uma tendência multiplicativa, uma tendência aditiva com amortecimento, multiplicativa com amortecimento. Bom, a questão do uso da tendência com amortecimento, o Hindman ele esclarece lá no livro dele, que é apropriado, isso aqui, essa parte vermelha é a tradução do que está aqui em inglês, tá certo? Eu coloquei na íntegra para vocês verem exatamente nas mesmas palavras que estão no livro. Então, o método da tendência amortecida é apropriado quando existe uma tendência temporal, tá? Existe uma tendência, mas acredita-se que a taxa de crescimento ao final dos dados históricos é improvável
que continue mais que um curto tempo no futuro. Então é interessante a gente observar essa característica. E aí, quando você estiver visualizando no gráfico uma série que tenha essa tendência, uma tendência diferente ao final dos dados, então talvez seja melhor a gente pensar essa tendência amortecida. Seria um caso, por exemplo, esses últimos anos, quando a gente teve aí período de crise bastante considerável, e aí a gente imagina que daqui a um tempo já não teremos esse cenário tão presente, né? Agora, com esse cenário de coronavírus, talvez possamos ter também um outro tipo de situação onde o modelo com tendência amortecida fica mais adequado. As equações para a tendência amortecida fazem o que o nome indica. Ele amortece a tendência na medida em que o horizonte de previsão aumenta. Então, para períodos de previsão mais longos, mais ao futuro, nós teremos um amortecimento dessa tendência. Então, isso melhora a previsão, então nos dá um indicador de acurácia melhor. Ok? Recordando um pouco o modelo Holt linear, eu não tenho a sazonalidade, então eu tenho apenas a tendência, só tenho aqui então duas equações, uma equação para o nível, outra equação para a tendência, e o meu forecast vai ser dado então em função desses dois componentes. O modelo amortecido, eu vou ter também apenas a equação de tendência e de nível, mas eu tenho agora um termo para o amortecimento, para o coeficiente de amortecimento, o φ. De outro lado, para o caso da sazonalidade multiplicativa, um Holt-Winters multiplicativo, agora eu tenho uma expressão também para sazonalidade, além da tendência e do nível. Então, agora eu vou ter os três parâmetros, alfa, beta e gama, sendo definidos. Para o Holt-Winters aditivo, similarmente, o que muda aqui é a forma como a sazonalidade entra, tá certo? Então, vejam que aqui nesse caso, a minha sazonalidade ela entrava dividindo os componentes, agora ela entra como uma subtração, ela sempre entra de modo inverso. No modelo aditivo ela entra como diferença, no modelo multiplicativo ela entra como um quociente, ok? E os cálculos eles vão ser então como fórmulas recursivas, onde você tem um ponto inicial e os valores vão sendo dados então um após o outro, tá certo? Então, no caso já o modelo estado-espaço, a previsão pontual vai ser a mesma dos modelos de suavização. O que muda é o intervalo de previsão. E então a gente vai pensar uma distribuição de probabilidade do nível. Então, como foi colocado, a gente vai ter uma notação ETS e a gente vai usar as letrinhas A ou M para multiplicativo ou aditivo, A ou MD no caso aditivo, ou aqui, por exemplo, multiplicativo amortecido, e ele vai estar associado à própria sigla. Então, ETS aqui é o erro, se o erro é aditivo ou multiplicativo. T, a tendência, se a tendência é aditiva ou, nesse exemplo, multiplicativa amortecido, se for MD, ok? Se for N, quer dizer que não tem nenhuma sazonalidade, ou se for A, vai ser a sazonalidade aditiva, se for M, vai ser sazonalidade multiplicativa. Deu para entender assim? Então, nós temos aí três letrinhas para ajudar a nossa escrita. Então, ETS vai ser o erro, a tendência, a sazonalidade. Se for A, aditivo, se for M, multiplicativo, se for N, nenhuma. E no caso da tendência pode aparecer MD ou AD se houver amortecimento. Então, para continuarmos, então eu vou ter no modelo Holt simples, ou seja, um modelo onde eu tenho o alfa e o beta. No modelo estado-espaço, eu vou ter então a equação de transição, que ela é função também desses termos para o erro,
tá certo? Aqui os termos onde entram alfa e beta, que vem das equações de nível e tendência, tá certo? E eu vou ter então essa repercussão desta transição do estado, das características de estado, para a previsão que nós estamos fazendo. Então, no caso do modelo simples, seria algo desse tipo. No modelo, então, multiplicativo, eu vou ter, por exemplo, aqui, eu não tenho sazonalidade, eu tenho um erro multiplicativo, eu tenho uma tendência aditiva, então ela vai aparecer desta forma, ok? E aí eu vou conseguir fazer, então, a previsão do meu modelo. Então, a forma como entram os termos dentro desta expressão. Então, no modelo, mas a gente veio, né, modelo estado-espaço, a gente veio falando várias vezes de estados, e o que são esses estados? Esses estados a gente vai tentar recuperar a partir dos dados que a gente observou, entendeu? A gente não tem esses estados diretamente, mas a gente tem eles derivados a partir do resultado que a gente coletou. Então, eu coleto os valores da minha série ao longo do tempo e o meu vetor de estados, ele vai ser uma relação, uma função do nível da série, o L, da tendência que vem, ou do crescimento que vem ao longo dos últimos períodos, dos componentes sazonais. Então, são esses aqui os fatores que me dão os estados da série, como que ela vem ao longo dos períodos passados, né, dos períodos passados. Então, isso vai entrar no nosso modelo e nós vamos fazer um modelo, o modelo vai ser uma otimização de verossimilhança, onde ele vai levar em conta esses estados que vêm de vários períodos para trás. Então, da mesma forma que eu tenho aqui para T, eu vou ter para T-1, T-2, T-3, T-4 e assim sucessivamente. O meu ET aqui, a gente imagina que seja um ruído branco e que, então, a gente vai conseguir definir o meu forecast a partir desses estados e a partir dos alfa, beta e gama que nós vamos obter pela otimização de verossimilhança. Aqui eu trago uma tabelinha, não tenho a pretensão de que vocês decorem essas expressões, né, mas são as equações que eu tenho nesse modelo de estado-espaço. Então, aqui eu coloquei para o modelo de erro aditivo, ou seja, apenas para o de erro aditivo, mudando T e mudando S. Então, eu tenho essas expressões aqui para o meu modelo com erro aditivo. Veja, com erro aditivo, eu posso ter a tendência multiplicativa, a sazonalidade multiplicativa, e aí eu teria esse leque de equações se eu tivesse um modelo ETS com E igual a A, com T, M e o S, M. Então, eu poderia escrever alguma coisa assim, por exemplo, ó, esse aqui é o modelo ETS. Vamos imaginar que eu estou com aditivo, multiplicativo, multiplicativo. Então, seria alguma coisa assim, ó. Tá certo? Nesse caso aqui, eu vou ter esse requadro aqui. Seria uma situação como essa, tá certo? Então, aqui o erro aditivo, uma tendência multiplicativa, uma sazonalidade multiplicativa. Esse aqui é o meu ETS AMM. Tá claro isso? Ok. Qualquer dúvida, vocês me escrevam lá no fórum, não deixem de questionar, ok? Então, vamos continuar. A gente tem aqui agora as equações para o modelo multiplicativo. Então, aqui agora, similarmente, eu posso ter aqui as equações com modelo com tendência multiplicativa, sazonalidade multiplicativa,
só que agora o meu erro é multiplicativo também. Então, se você comparar as duas expressões, então aqui você veja que aqui, ó, eu tenho termos com somas para os erros. O que está dividindo é a sazonalidade e a tendência, tá certo? Agora aqui veja a diferença, ó. Então aqui agora tudo é multiplicativo, o erro é multiplicativo e todos os demais termos. Então o que vai alterando as equações que vão definir a minha série. Então, para definir a minha previsão. Então, a representação aqui do ETS, que a gente já falou. Então, eu vou ter a minha equação para definir a minha série. Eu tenho a equação de transição, que ela mostra a transição do T-1 para o T, para os estados. E esses estados estão vinculados, cada um deles, ao nível, ao crescimento, a tendência que vem, as sazonalidades, tá certo? Então, eles são valores que estão no passado e que vão alterar os meus valores presentes, tá certo? Eles vão alterando os meus valores presentes. Então, algumas combinações, aqui novamente, igual aquele outro slide, eu peguei exatamente na íntegra do Hindman, na página 20, para pegar e traduzir, eu mesmo fiz a tradução. Então, algumas combinações de tendência, sazonalidade e erro podem levar a dificuldades numéricas. Especificamente, qualquer equação do modelo que requeira divisão por um componente de estado pode envolver uma divisão por zero. E aí é impossível ter uma divisão por zero. Então, isso é um problema para modelos com erros aditivos, bem como tendência multiplicativa ou sazonalidade multiplicativa, bem como modelo com erros multiplicativos, tendência multiplicativa e sazonalidade aditiva. Então, esses modelos devem ser usados com cautela. Então, ele está esclarecendo que toda vez que você tem possibilidade de ter divisão por zero, você vai ter uma indefinição. Então, o programa não vai conseguir rodar aquela especificação. Por sorte, as nossas rotinas já em R, elas já são todas preparadas para esse tipo de evento. Ou seja, para que não aconteça esse tipo de problema. Quando ele percebe que o dado tem esse tipo de possibilidade, ele já elimina aquela possibilidade daquele tipo de modelo. Então, se eu tiver algo como uma divisão por zero, ele elimina o modelo de, por exemplo, tendência multiplicativa, se ele tiver que dividir por uma tendência zero. Ou o modelo com sazonalidade multiplicativa, se ele tiver que dividir por uma sazonalidade zero. Ok? Então, só tomar cuidado com essas possibilidades. Quando a série não for estritamente positiva, apenas os 6 modelos aditivos são aplicáveis. Então, é isso que ele está concluindo a partir daqui, ó. A partir dessa dificuldade, então, se a série não for estritamente positiva, ou seja, positiva o tempo todo, se ela tiver chance de ficar zero, ficar negativa, você pode não ter como trabalhar todos os modelos. Então, aí apenas os 6 modelos aditivos são aplicáveis. Então, a gente tem esse tipo de restrição que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes ele não está rodando, não está dando resultado para um modelo multiplicativo, está dando erro, pode ser uma situação dessa. Tá? Então, uma boa análise da série, uma análise gráfica, uma análise das estatísticas descritivas vão permitir que você olhe esse tipo de situação. Bom, então podemos pensar aqui quais são os passos, então, os procedimentos para isso. Então, a gente tem ali uma média móvel, que vai nos dar a ideia da tendência. A gente tira a tendência fora, fazendo diferença da média móvel, ou a razão da média móvel. Calcula os índices sazonais, normaliza os índices e faz uma regressão linear para achar a tendência. Então, são os procedimentos normais do modelo de estado-espaço.
Com isso ele vai achar a inclinação inicial, vai achar aqueles níveis iniciais, que são os estados iniciais. É o ponto de partida. Como é que ele acha o ponto de partida? Então ele acha as sazonalidades, ele acha a taxa de crescimento que veio, ele acha o nível que veio, para poder iniciar o procedimento. E depois disso, então, calcula a verossimilhança das inovações. As inovações estão nos resíduos. Então aí ele vai fazer um modelo que ele busca minimizar os resíduos ou maximizar a verossimilhança, conforme uma distribuição de probabilidade. Normalmente a gente usa normal. Então aqui já seria a nossa função log verossimilhança otimizada para achar os parâmetros, o alfa, beta, gama e φ. Então esse θ aqui é esse conjunto de parâmetros, e conjunto de vetor de estados aqui é a parte que vai ao ponto de partida para a gente. Tá? Então, para achar o L0, B0, S0 e assim sucessivamente. Aí ele vai, então, gerar um procedimento iterativo para tentar, então, solucionar esse problema aí matemático. Então, eu tenho o procedimento de máxima verossimilhança, ou minimização, outras opções que aparecem são minimização do erro quadrático médio, minimizar a variância residual ou minimizar erro de previsão. Então nós temos essas opções aí. Nem todos os programas fazem todas elas. Uma das mais comuns é a máxima verossimilhança. E normalmente coloca um ponto de início para essas otimizações terem um ponto de partida, por exemplo, o alfa 0.1, o beta 001, o gama 001 e o φ 0,99. Isso pode ser alterado conforme o desejo do pesquisador, ok? O alfa é entre 0 e 1, o beta é entre 0 e alfa, o φ entre 0 e 1 e o gama entre 0 e 1 menos alfa. Então o beta tem que ser menor que o alfa e o gama menor que o complemento dele. Ok? Então isso nos dá aí uma certa banda entre esses três parâmetros aí, os parâmetros de suavização. A escolha do modelo vai ser similar àquela escolha que nós falamos antes, da avaliação do modelo. A gente vai olhar a acurácia, a gente vai olhar os critérios de informação, a gente vai olhar o log verossimilhança, e com isso tentarmos então achar o melhor modelo. A rotina do R ela já tem essa previsão de você poder escolher por qual critério de informação ou por qual indicador de acurácia ele pode otimizar, tá certo? Aqui eu coloquei as expressões para o Akaik Schwarz e o Hannah Quinn. Ainda temos o Akaik corrigido, que o pacote Forecast vai fornecer para a gente. E isso não vai ser uma preocupação maior para a gente, elas são fórmulas tradicionais aí dentro da econometria. Então, uma alternativa para estimar os parâmetros, minimizando a soma do quadrado dos resíduos, é maximizar a verossimilhança. Então, a verossimilhança é a probabilidade de os dados resultarem do modelo especificado. Assim, uma grande verossimilhança está associada a um bom modelo. Então, é máxima verossimilhança. Para um modelo de erro aditivo, maximizar a verossimilhança dá os mesmos resultados que minimizar a soma do quadrado dos resíduos. No entanto, serão obtidos resultados diferentes para os modelos de erros multiplicativos. Então, é a ressalva aqui que o Hindman faz para a gente. Tá, ok? Nesta seção, serão estimados os parâmetros de suavização alfa, beta, gama e φ e os estados iniciais pela máxima verossimilhança. Então, a gente vai usar essa funçãozinha chamada ETS e a gente vai deixar ele rodar normalmente aí pela máxima verossimilhança. Eu não vou mudar o método de estimação, mas ele tem a possibilidade de você alterar. E uma característica interessante dessa função é que a gente coloca aqui ETS, coloca o nome da série e se você não especificar nada, ele vai considerar já um ZZZ,
O que é o ZZZ? O ZZZ para ele é o modelo automático, onde ele vai estimar todas as possibilidades para aditivo, multiplicativo ou multiplicativo amortecido e vai já então obter o melhor modelo. Você pode forçar para que ele seja amortecido ou não, você pode forçar um valor para alfa, beta, gama e phi, ou mesmo para o lambda, tá certo? Mas normalmente a gente acaba preferindo deixar eles automáticos justamente para podermos inspecionar melhor, ok? Então, por default, ele estima o melhor dentro do ZZZ. Se você colocar aqui model ZZZ, ele já vai fazer automaticamente. Não precisava especificar isso, tá certo? Ele vai automaticamente rodar para todas as possibilidades N, A, M ou Z é o automático. Então, nesse caso aqui, o exemplo para o consumo do varejo de São Paulo, né, para Modretin e Tolói, aquela série de dados que a gente veio trabalhando antes. Eu fiz aqui então um sumário, eu fiz o ETS automático aqui para a série e ele nos indicou o modelo MNM, ou seja, um modelo com erro multiplicativo, com tendência nenhuma e sazonalidade multiplicativa. Então ele nos dá aqui um alfa e ele não tem um beta, porque ele deu N aqui, ó, então ele não tem um beta. Ok? Mas isso foi um resultado que deu do modelo. Ele está acusando que a tendência é nenhuma. Ele não conseguiu enxergar uma tendência naquela série. Tá certo? Se você olhar aqui o outro slide, ele está falando que essa modificação aqui não foi uma tendência clara. Ele não conseguiu enxergar uma tendência clara. Tá certo? Mas ele teve uma mudança de nível e ele conseguiu enxergar a sazonalidade. Então, ele consegue ir ali para frente. Então, aquele modelo MNM para aquela série, aí a gente pode fazer o forecast, aqui o forecast do meu modelo, e com H, eu pus H igual a 12, ou seja, ele vai fazer para 12 meses à frente. Neste caso, eu não fiz uma divisão entre a amostra de treino e a amostra de teste, eu simplesmente coloquei a série toda, tá ok? Então ele fez um forecast já para fora da amostra e vocês vejam aqui então o resultado com as bandas de confiança para a mais escura aqui 80%, a mais clarinha para 95%, uma banda mais aberta para 95%. Esse aqui então um exemplo de um forecast feito pelo ETS, né? Tem aqui essa rotina aqui roda o modelo, aqui eu vejo a saída, que sai esse resultado, é o sumário, e aqui quando eu fiz esse forecast, ele calcula esses dados e aqui ele faz o plot, esse plot que está aqui embaixo, o plot da série com o forecast. Então, se eu usar a rotina autoplot do Hindman, ele vai nos dar assim, ó, o componente observado, o componente do nível e o componente da sazonalidade. Tá certo? E ele já está me falando que ele está com essa banda de estimação aqui, de variação para os termos. Então, para a série e para o nível. Ok? Comparando a comparação do ETS com outros modelos de suavização, então não faz sentido, tá? Porque ele já escolheu aquele que deu o melhor AKI, que é a melhor log likelihood, então a máxima verossimilhança. Ele já fez todas as possíveis combinações e já te deu qual é a melhor. Então não faz muito sentido eu comparar um ETS com um Roach-Winters. Obviamente o ETS vai ser melhor que o Roach-Winters, porque ele já pegou a melhor possibilidade, incluindo a ideia de que pode ter um erro aditivo ou multiplicativo. Então ele já fez o que foi melhor. Seria o erro nenhum com parâmetro de tendência e de sazonalidade. Então eu tenho todos esses modelos Roach-Winters dentro já, no caso automático. Eu posso comparar o ETS com outros modelos que a gente vai ver. Então, o modelo X13, Arima Seeds, o modelo Arima, o modelo
com art, com volatilidade. Então eu posso comparar com outros modelos, ok? Mas ele já está considerando tudo o que tem de suavização exponencial. Então aqui um resumo, né, do que a gente fez. Eu fiz aqui um exemplo para o Moretti Tolói, aquela série do varejo de São Paulo. E rodei então o ETS, já vimos o plot, já vimos o autoplot. Pedi aqui para ele colocar a acurácia, tá certo? Do ETS. E pedi para ele plotar para mim. Neste caso, neste exemplo aqui especificamente, nessa rotina, se vocês pegarem o script completo do exercício, vocês verão lá que eu fiz também o ARIMA, fiz o Hot Winters, fiz o Hot Trend, fiz o SES. Então, se você pegar os slides anteriores, você vai achar o valor do erro percentual médio para SES, para o Hot Trend exponencial, para o modelo multiplicativo com amortecimento, o Hot Winters, e aqui eu tenho o ETS e eu pus o ARIMA também, tá certo? Então, aqui na verdade eu estou com vários modelos, os que vieram das aulas passadas e o ARIMA que eu ainda não expliquei para vocês, mas que ele já está aqui também. Então, a gente consegue ver que o ETS nesse cenário aqui, ele está com um resultado aqui de menos 0,42. O Hot Winters conseguiu ser um pouco melhor que ele, mas ele coloquei aqui para vocês verem, né, como que ele está funcionando. Vamos lembrar que o modelo dele aqui, o ETS, ele não acusou uma tendência, tá certo? Ele acusou um erro multiplicativo, uma tendência nenhuma, e aí a gente poderia examinar e investigar por que está dando um pouquinho diferente aqui, um pouquinho pior o ETS, tá certo? Mas ele é um modelo que costuma ter resultados muito bons em termos de previsão. Aí eu vou ter que discutir outras situações, outros modelos e investigar. Será que eu tenho que adicionar variáveis explicativas? Será que eu tenho que ajustar o período para treinamento? Será que eu tenho volatilidade? Será que eu tenho outliers? Essas serão outras preocupações que nós vamos ter, certo? Vou fazer com vocês um outro exemplo, tá? No outro vídeo, eu vou colocar para vocês uma previsão com séries de ações, de preços de ações, para a gente ver como é que ele se sai, tá ok? Então, nesse link aqui, vocês vão ver o link do exercício. Eu vou colocar ele numa outra videoaula, ok? Até mais então.